Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos agora para a nossa última aula. É um assunto que, na verdade, as pessoas têm falado bastante, né? Essa semana mesmo eu recebi na verdade, um WhatsApp, uma mensagem de um irmão da igreja, e ele me perguntando como que ele faria para poder estudar a Bíblia. E eu queria te dar algumas direções que você pode estar fazendo, tá? Alguma forma que você pode estar desenvolvendo a questão da leitura da Bíblia, tá? Isso vai te ajudar em alguma coisa. Como ler a Bíblia? Gente, nós já falamos que nós temos no mandamento a responsabilidade de nos encher da palavra. A Bíblia diz: habite ricamente a palavra de Deus em vós, tá? Então isso aqui é a necessidade de nós termos ela habitando ricamente dentro de nós. E isso envolve examinar as escrituras, tá? É um ensino detalhado, nós vamos falar sobre isso, mas existem algumas formas que nós podemos desenvolver o nosso estudo, tá? E essas formas de estudar a Bíblia vai nos ajudar a ter um panorama, a ter uma direção, uma visão, tá? Então, as formas que nós pensamos e falamos e estudamos é o quê? Primeiro, leitura corrida. Gente, a expressão leitura corrida é porque, na verdade, você não para examinar nada, né? É algo que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai se enchendo, vai desenvolvendo, né? Você vai lendo a palavra, você vai lendo, você não para examinar. Você pode estar desenvolvendo essa leitura corrida, pegar e lendo, gente, e lendo. É interessante porque quando você vai lendo, 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 você fala: pastor, mas fica pouca coisa no depósito, fica pouca coisa de entendimento. A verdade, querido, que isso vai fazendo sentido depois, né? Você vai desenvolvendo um assunto, até o Espírito Santo faz nos lembrar de muitas coisas assim, né? Às vezes a gente vai lendo de leitura corrida mesmo e isso vai nos ajudando, tá bom? Isso é importante para quê? Para que a gente tenha uma sequência daquilo que é o propósito, daquilo que, né, está falando o assunto, é importante você ler. A outra coisa é a meditação e reflexão. Aqui você gasta um pouco mais de tempo, né? Você pega porções que elas são menores da escritura e começa a ler um pouquinho, meditar nela, desenvolvê-la. Isso é importante. A outra, nós falamos que é um estudo detalhado. Aqui é um exame mais detalhado, tá? Aqui você vai fazer um exame mais profundo daquilo que é o propósito da escritura. E existe outra que a gente pode dizer que é mais detalhado ainda, que é você entender o contexto histórico, que é você entender o contexto geográfico. Isso tudo vai ajudar você a desenvolver aquilo que é a mensagem, tá? E aqui você pode fazer pesquisas, né? Aqui você pode buscar entender o contexto histórico, você pode entender a geografia, como que funciona a questão estando naquela época. Então tá, vamos começar falando da questão da leitura corrida. O livro de Deuteronômio, quando Deus vai falar em relação aos reis que iam tomar conta do seu povo, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, em relação ao que o rei deveria ter. Ele diz: e terá consigo, né? Ele está falando da Bíblia, da cópia da Bíblia da época. E lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras da lei, esses estatutos para cumpri-los. Então ele está dizendo o quê? Que o propósito era que aprendesse a temer ao Senhor. E ele teria todos os dias que ler aquilo, tá? Todos os dias ele teria que ler aquela palavra. Isso era a responsabilidade do rei, né? De ler todos os dias. Isso o ajudaria a cumprir. No versículo 20 ele diz: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongues os seus dias do teu reino e os seus filhos no meio de Israel. Então o rei tinha a responsabilidade de liderar, e ele precisava ter uma cópia para que ele pudesse ler todos os dias, né? Quando a gente fala de leitura corrida, isso é importante, tá? Ler todos os dias, passar. Às vezes você vai desenvolvendo e vai falando, né? Desenvolvendo e tendo esse contato com a Bíblia e lendo e falando da palavra e está desenvolvendo de uma forma mais forte, tá? Isso é importante, gente. O rei tinha que ter. Lembrando que naquela época não se tinha a facilidade que nós temos hoje de ter a Bíblia impressa, né? Hoje nós temos uma capacidade maior, uma facilidade maior. Naquela época não se tinha isso, tá? Então isso é muito importante. Quando você lê, por exemplo, Estevão, você começa a entender, né, essa questão da leitura corrida, porque é mais ou menos o que ele faz. Quando ele vai apresentar Jesus Cristo, ele começa lá em Abraão. É muito interessante, você começa a ver, tá? Quando ele vai falar de Jesus Cristo, quando ele está combatendo ali, falando da palavra,
né? Estevão era um diácono que desenvolveu muita coisa da palavra de Deus. Ele começa lá em Abraão e ele vem discorrendo os patriarcas. Depois ele fala de Jacó, né, que desce ao Egito. Ele fala de Moisés tirando o povo da situação do Egito depois. Ele fala de Josué conquistando a terra prometida, indo para cima. Depois ele cita o tabernáculo. Do tabernáculo depois ele passa a questão de falar do templo de Salomão. E aí ele começa a introduzir o Cristo. Então ele constrói toda uma progressão debaixo daquilo que é o propósito, né, da leitura corrida. E isso é importante porque você tem um panorama completo, né? A leitura corrida ela é muito importante, tá? Mas existe um outro processo que a gente fala sobre meditação, né? É uma reflexão. Isso aqui nós estamos falando de algo mais profundo, tá? Além da leitura de passar correndo, você pega aquilo que a gente chama de um diálogo com o texto. Você conversa com o texto, tá? Salmo 119:15, ele diz: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Ele é uma expressão, meditarei nos teus preceitos. Gente, eu acho muito interessante isso, né? Ele usa essa expressão para falar o quê? Eu vou meditar. Estudiosos falam sobre a questão de meditar, sobre a questão de ruminar. Ruminar, gente, é o mesmo processo que o gado faz quando ele ingere o alimento e depois ele vai processar melhor aquele alimento. Nós deveríamos processar melhor aquilo que nós estamos lendo. Às vezes pegar alguma porção da escritura e ficar processando aquilo, né? Aquilo é importante, é uma meditação, é uma reflexão, tá? Então as palavras hebraicas traduzidas como meditar são a siak, né? Isso é importante a gente tratar, por quê? Ela significa ponderar, conversar, né? Ela significa murmurar, externar ideias, tá? Então assim, eu gosto dessa expressão quando ele fala conversar, porque você conversa com o texto, você conversa com aquilo, você vai refletindo, você vai conversando com o texto, tá? Salmo 1, versículo 3 e Josué 1, ele fala do quê? Meditar. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, daí se detém no caminho dos pecadores, daí se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite, né? Josué também, quando Deus fala com Josué, ele fala sobre a questão de meditar naquela palavra. Tá? A palavra meditar aqui, tanto em Salmo como em Josué, ela tem o significado de cismar, resmungar, meditar, imaginar, refletir. Então, assim, esse resmungar é quando você vai conversando com o texto, você vai meditando nele, você vai refletindo nele. Isso é um bom exemplo, tá? A questão da ruminação, de processar melhor. Você vai desenvolvendo aqui, você vai mastigando melhor, tá? Outra coisa, gente, a gente pode tratar como uma pesquisa. Jesus colocou a questão de como você pode examinar as Escrituras. João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esse texto está falando de um aprofundamento, né? Esse termo examinar, a gente pode falar o quê? De um significado de pesquisar, tá? Você vai desenvolvendo o assunto, você vai, né, meditando melhor. Tem muitas ferramentas hoje de pesquisa que podem te auxiliar, podem desenvolver, né? Por exemplo, tem uma questão que eu usava bastante, que é a chave bíblica. Eu já usei bastante a chave bíblica, né? Isso é importante para quê? Você pega uma palavra e quando você... Hoje está muito mais fácil, né? Você abre ela, né? E você, por exemplo, vai pesquisar sobre amor. Você vai lá, você vai desenvolver, você vai abrir, vem um monte de versículo que fala sobre amor. Isso é importante para você desenvolver o assunto. Muitas vezes eu falo, o pessoal da igreja fala, desenvolva o assunto. Pega o assunto, você vai desenvolvendo, né? Aí você vai pesquisando sobre a questão de amor. Por exemplo, o amor, quando você vai pesquisar, do grego mesmo, ele vai trazer vários tipos de amor, né? O filho, o ágape, o eros. Então ele vai trazer alguns tipos de amor, assim, e vai trazer uma definição melhor, tá? Outra coisa, muitas vezes, que é mais fácil para você desenvolver é a cadeia temática, né? Por quê? Porque você pode, na verdade, agrupar ali os temas, tá? Os temas, por exemplo, família, fé, oração. Eu gosto de estudar dessa forma. Por quê? Quando você pega a cadeia temática, vai aparecer assuntos, né? Não só o texto falando, mas muitas vezes você vai pegar assuntos falando, desenvolvendo de uma forma muito mais forte a questão da cadeia temática. Então a Bíblia, a referência, por exemplo, de Thompson, tem uma excelente cadeia temática, né? Então elas trazem as línguas originais, por exemplo, a concordância de Strong, né, fornece para você
onde a palavra foi usada, os originais, a extensão do seu significado, você entende o significado do nome, das pessoas, dos lugares, né? Isso pode ser útil no entendimento e no desenvolvimento. Você vê, por exemplo, no Velho Testamento, a maioria das coisas elas foram escritas no hebraico, tá? Algumas em aramaico, mas a maioria no hebraico. Tá? No Novo Testamento foi escrito no grego, e você pode acessar o significado da palavra exatamente como ela é. Né? E isso vai trazer o quê? Uma abrangência. Gente, eu não acredito que isso vai mudar em relação àquilo que é o seu relacionamento com Deus, a sua salvação. Mas isso pode te aprofundar para que você possa entender melhor como que está, né, o que a palavra está dizendo. A outra coisa, gente, é o contexto bíblico. Tá? Muitos detalhes bíblicos ele perdem pela falta de conhecimento, né, de muitos fatores. Tá? Então nós precisamos aprofundar no quê? Na história. Por exemplo, quais eram os costumes da época, o porquê. Porque, gente, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pensa que na nossa cultura, nos nossos valores, na nossa forma de agir, e a gente precisa entender o que contexto que está, né? O que contexto que ele está falando. Aspectos culturais que envolvia valores, por exemplo, você vê comida, história que determina povos, nações. O exemplo é o período de Nínive, tá? A Bíblia fala, por exemplo, né, como eram terríveis o pessoal da época. Quando você vai estudar o porquê que Jonas não está querendo pregar lá, você consegue entender pelo contexto histórico o porquê daquilo, tá? Então, aí você consegue também entender o contexto geográfico, o porquê que foi de Nínive para Tarse, quanto tempo ele foi para lá, né? Uma outra coisa é quantas vezes nós pregamos que ele vomitou, né? Que o peixe vomitou, né? Jonas lá naquela praia. Né? Agora, aonde que era a praia? A gente fala que é Nínive, não, mas se você for estudar, você vai ver que Nínive não tem praia. Então, assim, ele teve que se locomover até lá. São detalhes que nos ajudam a entender melhor, né? Por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando sobre a grande baleia, né? E naquele lugar não tinha baleia, né? Aquele lugar, por exemplo, o que tinha muito lá era o cachalote. Pode ser que seja esse peixe, é difícil de entender, mas assim, quando você vai estudando o contexto, o porquê das coisas, como funciona, você vai conseguindo ter uma dimensão melhor. Contexto geográfico, por exemplo, é muito importante, né? Nome de lugares, montes, rios, né? Conhecimento da localização, distância, valores que tinham na época mencionados nas escrituras. É bom, gente. É bom para trazer uma direção. É bom para trazer uma direção, né, bíblica. Às vezes você está lendo na perspectiva do seu tempo, da nossa realidade. E a verdade é que a realidade lá é completamente diferente. Então nós temos que ter essas pesquisas. E hoje está muito mais fácil, né? Hoje a gente consegue desenvolver de uma maneira muito mais fácil. Então, querido, que Deus abençoe você, que você consiga estudar essa palavra, que Deus te dê direção, que você consiga se aprofundar naquilo que Deus tem para você e que o Espírito Santo te ajude a cada dia a não ter só o nível de conhecimento, mas que você desenvolva de verdade uma revelação da palavra de Deus, o propósito de Deus, e que você viva, porque eu sei que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.